Bom dia, pessoal. Aula 9. Essa aula 9 é bem importante. O assunto é esse: bytes, bits e nibbles. São muito importantes na computação. Vamos começar do começo. Dígito é um outro termo para designar um símbolo para escrever números. Em outras palavras, dígito é um sinônimo para algarismo. Ok? São completamente sinônimos. Enquanto a base 10 possui 10 dígitos disponíveis para representar números, a base 2 só possui 2 dígitos. Por isso, 0 e 1 são chamados de dígitos binários. Em inglês, binary digits. Aí está a origem da palavra bit. Agora, eu vou explicar para vocês uma dúvida que eu tive da origem dos bytes. Por que existem bytes? Não é explicado em curso, pelo menos eu não vi essa explicação no meu curso de computação. Eu tive que ir atrás, pesquisar por que existem os bytes. Vamos começar com essa seguinte afirmação. Os computadores, eles não são apenas calculadoras superpoderosas. Isso é muito mais do que isso. Se os computadores funcionassem inteiramente em binário e não fizessem nada além de cálculos com números binários, não haveria bytes. Essa frase veio de Bob Bemer, da IBM, um pesquisador da IBM. Ele trabalhou lá na origem da história da computação. Então, ele pode falar com mais propriedade. Os bytes surgiram da necessidade de trabalhar com caracteres. Houve a necessidade de codificar. Olha só, por isso que eu destaquei essa palavra, codificar. Nós temos um significado que é popular para codificar, mas na criptologia tem um sentido muito específico. E vocês vão entender melhor na aula a partir da próxima semana, que eu vou voltar para a criptologia. Eu pretendo, então, nessa semana, acabar essa parte de matemática. E a partir da próxima semana, vamos voltar para a criptologia. E aí vocês vão ver o sentido dessa palavra codificar. Então, houve essa necessidade de codificar os caracteres com números binários. E daí surgiu a necessidade de trabalhar com pacotes de bits. E assim nasceram os bytes. A palavra byte surgiu da expressão binary term. Como byte, em inglês, significa morder ou mordida, para evitar confusão, a escrita foi mudada para byte com Y. O termo byte foi criado por Werner Burkholz, um amigo de Bob Bemer, que também trabalhou na IBM. No início da computação, os tamanhos dos pacotes de bits variavam de fabricante para fabricante de computadores. Então, assim, todo mundo sabia da necessidade de ter pacote de bits para representar os bytes. Mas que tamanho seria o mais adequado? Então, cada fabricante estabeleceu um tamanho. Com a popularização de microprocessadores de 8 bits nos anos 1970, o tamanho de 8 bits para um byte acabou prevalecendo. Então, podemos dizer que byte é uma sequência de 8 bits. E por isso também você pode encontrar na literatura, em livros ou artigos, a palavra octeto em vez de byte. O símbolo para bit é um Bzinho e o símbolo para byte é um B maiúsculo. Esse cara, Claude Shannon, esse cara é fantástico. Ele foi um matemático que estabeleceu toda a base da teoria da informação. Ele vai aparecer outras vezes na criptologia. Né? Eu não conhecia, quando eu comecei a estudar essa área, eu conheci o trabalho dele e fiquei abismado com como ele conseguiu fazer muitas coisas. A criptologia, hoje, tem uma base bem estabelecida de forma matemática devido a Claude Shannon. Ele foi o criador de uma nova ciência, a teoria da informação. Foi Shannon quem definiu o bit como sendo a unidade mínima de informação. Por isso, um outro termo para bit é Shannon. Mas isso é muito específico. Essa expressão Shannon para bit é mais dentro da teoria da informação. Quando você está lidando lá com os aspectos bem teóricos, você lê um artigo de teoria da informação, vai aparecer Shannon. Mas em computação e em criptologia, o normal mesmo é bit. Além de bytes e bits, temos também os nibbles. Poucas pessoas conhecem, né? Mas nibble é um pacote de 4 bits. Então, nibble é, portanto, a metade de um byte. A origem do termo nibble é interessante. Como byte veio de byte, que significa morder ou mordida,
Nibble significa mordiscar ou mordidela, ou seja, uma pequena mordida. Vou entrar agora numa área também sobre os prefixos, que é interessante, é necessário quando você vai escrever textos mais formais e pouca gente conhece, que são os prefixos usados para a base 2. Como toda unidade de medida, bits e bytes também podem aparecer com prefixos. Por exemplo, 2 MB, lemos como 2 megabytes. No entanto, existe um problema aí. Quilo, mega, giga, etc., todos esses prefixos são prefixos do SI e foram criados para a potência de 10. No entanto, bit e byte são unidades para a base 2. Logo, as conversões não são exatas. Então, você falar 1 kilobyte significa 1000 bytes, mas você não vai usar, na computação a gente não usa 1000 bytes, nós usamos 1024 bytes, que é 2 elevado a 10. Da mesma forma, 1 megabyte significa 1 milhão de bytes, mas na computação, o valor mais aproximado seria de 1.048.576 bytes, que é o valor equivalente a 2 elevado a 20. A solução encontrada foi criar prefixos com nomes parecidos, mas adequados para a base 2. Esses novos prefixos foram chamados de prefixos binários. Exemplos: o kibi, que quer dizer quilo binário, o mebi, que quer dizer mega binário, o GB, que quer dizer giga binário, e assim por diante. Os prefixos binários foram criados nos anos 90, mas só entraram no Vim na versão de 2012. Bom, para quem não sabe, o Vim é um documento muito importante no Inmetro. Não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso. O Vim significa Vocabulário Internacional de Meteorologia. Se você está entrando em áreas do Inmetro, você tem que saber que existe esse Vim. Os prefixos SI referem-se estritamente à potência de 10 e não devem ser utilizados para a potência de 2. Copiei e colei diretamente do Vim. Portanto, falar megabytes é um erro. No dia a dia é aceitável, mas não pode aparecer em documentos formais. Então, no dia a dia você pode falar 2 megabytes, mas se você vai escrever um artigo, ou vi também, por exemplo, leis, ou contratos, você não pode escrever com prefixos decimais. Aqui está a tabela, os seus equivalentes, da base 10 para a base 2. Para depois, quem quiser observar melhor, memorizar os termos. Ok? Chegamos ao fim da aula. Quem tem alguma observação a fazer? Eu tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Também de boa aqui. Foi uma aula mais conceitual, tranquila, não teve nada de cálculo. Mas é bom que vocês saibam que existem. Eu coloquei aqui termos que vocês não encontram normalmente no seu dia a dia, mas você tem que, como vocês estão entrando no curso técnico e precisam melhorar o vocabulário, conhecer termos novos, tá, para poder entender textos mais avançados. Falei de nibbles, falei de prefixos binários, falei sobre mudança de bases. Então, assim, são coisas que tem que adquirir no curso técnico, porque não precisa cair em prova, não é necessário cair em prova, mas é que vocês precisam saber disso para que vocês saiam desse nível introdutório que vocês estão, e mergulhem mais a fundo no curso técnico. Porque esses aí vão aparecer em outras disciplinas do curso. Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Por mim, não. É isso, pessoal. Não tem nenhuma observação, então a aula está encerrada. Bom descanso para vocês. Beleza, vocês também, professor. Valeu, muito obrigado. Professor, valeu, geral, valeu. Valeu, professor. Tchau. Valeu, professor. Até a próxima.